Olá, 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 meu aluno Alfacom, e aí, tudo bem com você? Nós vamos estudar aqui juntinhos, você e eu, professora Kátia Quadros, a avaliação de documentos, que eu vou falar para você, é um dos assuntos mais importantes da arquivologia, que abrange assim, um número grande de questões, de provas de concurso, devido à importância para a arquivologia e porque trata de muitos assuntos, né? Então, pode tanto se cobrar o que é avaliação de documentos, ou pode se cobrar, por exemplo, questões sobre eliminação de documentos, que faz parte da avaliação, ou questões sobre o que é um prazo de guarda, que é um pedacinho ali do conceito de avaliação de documentos. Pois bem, o que faz a avaliação de documentos? A avaliação de documentos é quem vai definir, né, o arquivista, ou a comissão permanente de avaliação de documentos, né, que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, mas são arquivistas, eles são pessoas que vão definir quais os documentos, por exemplo, serão eliminados, quais os documentos que receberão esse valor secundário, né, e serão recolhidos, vão determinar quanto tempo um documento vai permanecer no arquivo corrente, quanto tempo um documento vai permanecer no arquivo intermediário, se ele será transferido ao arquivo intermediário. E aí, eu gosto de dar uma resumidinha aqui no que a gente vai ver, né? Mas algo muito importante da avaliação de documentos que cai em prova, essa questão aqui, ela cai muito em prova, é que existe uma tabela na arquivologia, uma tabela importantíssima, que é a tabela da temporalidade, que eu falo que é coração, né, da arquivologia, é muito importante. E essa tabela da temporalidade, ela é um resultado, ela é uma ferramenta, né, a gente chama ela de ferramenta, é uma ferramenta resultante da avaliação de documentos. Então, para se produzir a tabela da temporalidade, que é um instrumento importantíssimo na arquivologia, primeiro os documentos precisam ser avaliados, ok? Então, tudo isso a gente vai ver, tudo isso é assunto dessa aula e a gente vai ver detalhadamente, certo? Bom, só deixa eu falar mais uma coisinha aqui para você, antes da gente ir para os conceitos. Existem muitos autores, claro, que falam sobre avaliação de documentos. Eu gosto de seguir, e é o que vai para a tua prova, óbvio, a documentação específica do CONARC para isso, né? Sempre água da fonte, né? A gente busca aí na água da fonte, e é onde os examinadores também buscam essas questões, então, para a gente. Então, vamos lá. A avaliação, né? O que a gente tem lá na documentação, então, do CONARC sobre avaliação de documentos, ela constitui-se uma atividade essencial, deixa eu voltar aqui, atividade essencial do ciclo de vida documental. Então, o ciclo de vida são os documentos corrente, intermediário, permanente. Esse é o ciclo vital dos documentos que a gente já falou assim bastantão. Então, na medida em que define quais documentos serão preservados, né, com valor primário, ou seja, com fins administrativos, né, de pesquisa, e em que momento poderão ser eliminados ou destinados aos arquivos intermediários, ou seja, transferidos, ou permanente recolhidos, segundo o valor, né, se ele tem valor primário ou valor secundário, então, segundo o valor, deixa eu colocar aqui minha canetinha, segundo o valor desse documento, e o potencial de uso. O que é esse potencial de uso? Se ele é usado com frequência, vai ficar no arquivo corrente, pouca frequência, arquivo intermediário. Então, aqui é o texto que a gente encontra no CONARC, mas que agora eu vou rabiscar para você entender bem direitinho o que é esse texto, o que é a avaliação de documentos. Então, vamos falar aqui do que é a avaliação de documentos de uma forma simples para você. Eu adoro essa palavra, né? Vamos falar de uma forma simples. Então, a avaliação de documentos, ela vai definir duas coisinhas, ó, prazo de guarda, vai definir prazo de guarda e vai definir a destinação desse documento.
Então, na tua prova já pode perguntar isso. O que faz a avaliação de documentos? Simples, ela define prazo de guarda e destinação. A outra questão que pode cair: o que é o prazo de guarda? O que é a destinação de documentos? Então, o prazo de guarda consiste no tempo que o documento fica armazenado nos arquivos corrente e intermediário. Então, por exemplo, se eu tiver um documento que vai ficar aí, é um exemplo, um documento que foi avaliado, que ele vai ficar 5 anos, né? Geralmente ele está em anos, tá? 5 anos no arquivo corrente, 3 anos no arquivo intermediário, olha só mais, então o prazo de guarda é de 8 anos, tá? Então a gente tem aqui esse exemplo. É um exemplo, tá? Cada documento será avaliado, existe documentos que já tem, né? Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, uma ata, aí foi visto que a ata sempre vai ter um prazo de guarda de, sei lá, 10 anos. Para que avaliar esse documento sempre, se sempre na avaliação dá 10 anos? Então, tem certos documentos que já têm um prazo de guarda ali definido, né? Outros são avaliados caso a caso, e, em geral, esse prazo de guarda ele se dá em anos. Então, é um exemplo que eu estou passando aqui para você, né? Friso isso porque é a dúvida que muitos alunos têm. O prazo de guarda é sempre esse? Não. Aqui é um exemplo. Vai se analisar o documento com base no quê? Por que um documento ficaria 5 anos no arquivo corrente? Então, a pessoa, o arquivista, ele vai olhar, poxa, esse documento ele vai ser consultado com frequência durante 5 anos. Então, esse será o prazo de guarda dele, 5 anos. Se ele for consultado com frequência por 3 anos, prazo de guarda 3 anos. Mas depois esse documento, depois de 3 anos, esse documento precisa ser guardado por precaução por mais 2 anos. Por precaução, ou seja, consultado com pouca frequência, né? Então, ele vai ser transferido ao arquivo intermediário. Outra pergunta que sempre me faz é a seguinte: professora, por que no prazo de guarda é o tempo que o documento fica no arquivo corrente mais intermediário e cadê o arquivo permanente? Porque se você observar, olha só, que a conta não vai fechar. Se eu somar corrente, intermediário e permanente, quando é que vai dar essa conta? Vamos pegar esse mesmo exemplo. Se você ficar 5 anos no corrente, 3 anos no intermediário, quantos anos esse documento ia ficar no permanente? No arquivo permanente, os documentos sempre ficam para sempre. Então, 5 mais 3 mais para sempre vai dar quanto? Para sempre. Vai dar sempre para sempre. Vejo que é bem lógico que não entra aí nessa conta. O arquivo permanente faz parte da destinação. Ele é uma possível destinação. Lembra? O recolhimento, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. E aqui a gente vai detalhar agora bastante esse conceito que a gente precisou de pinceladas para entender outros conceitos. Então, o prazo de guarda é somente o tempo que o documento fica no arquivo corrente mais intermediário, certo? Destinação. Destinação, nós temos duas possíveis destinações: a eliminação ou recolhimento. O recolhimento é a guarda no arquivo permanente. Então, o que acontece aqui? Vai se avaliar esse documento. O que se faz nessa avaliação? Define o prazo de guarda, tempo que o documento fica no arquivo corrente intermediário. Ok, então vamos supor que a pessoa que está avaliando esse documento, ela percebeu que esse documento ele é consultado com muita frequência durante 5 anos, mas depois disso, esse documento não resolve mais nenhum assunto administrativo e nem tem por que manter esse documento no arquivo. Não tem mais valor nenhum, nem administrativo, nem histórico, não precisa ser guardado por precaução. Ou seja, daqui 5 anos ele perde o valor administrativo, não recebe o valor secundário, né, histórico, então ele é eliminado. Ele pode estar no arquivo intermediário também, né, aqui exemplificando que ele pode estar no corrente, ele pode estar no intermediário, ok? O recolhimento.
O recolhimento é aquele documento que, estando no arquivo corrente ou no arquivo intermediário, ele cumpriu o seu prazo de guarda, perdeu o seu valor primário administrativo, mas é um documento que conta a história da instituição. Aí ele recebe o valor secundário e, ao receber esse valor secundário, que é o valor histórico, ele é recolhido ao arquivo permanente, né? Então, o recolhimento ou a guarda permanente, e lá nunca mais ele é eliminado, conforme a gente já estudou isso, né? Já estudou lá no arquivo permanente. E aqui em avaliação de documentos, a gente então percebe que ele faz parte da destinação, né? O arquivo permanente, vamos até colocar aqui recolhimento, é a guarda no arquivo permanente. Né? Para você entender que a gente tem na avaliação de documentos todo o ciclo vital, olha, o arquivo corrente, intermediário e o permanente na destinação, ok? E aqui tem, olha, o esqueminha bonitinho para você. Eu gosto de rabiscar, que eu acho que quando a gente vai construindo ali, vai fazendo os rabiscos, vai construindo o nosso conhecimento de uma forma, assim, muito mais produtiva, né? Mas tem aqui para você fazer a tua revisão, ok? Então, vamos falar mais um pouquinho agora sobre avaliação de documentos. Agora a gente já sabe a base, a gente já sabe isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu falei para vocês até agora, olha, cai muito, muito, muito em prova, é um assunto importantíssimo. Agora a gente vai ver mais detalhes aí sobre essa etapa de avaliação de documentos. Então, a avaliação de documentos deve ser realizada no momento de produção, junto com a classificação. Nem sempre se consegue, na prática, fazer isso. Tá? O documento ser classificado na hora que ele é produzido é mais importante do que ali a avaliação desse documento, que pode ser feita mais no decorrer. Mas o ideal é que seja, né, que seja feita, isso a gente tem aqui na documentação do CONARC, então que essa avaliação seja realizada no momento da produção, junto à classificação, né, para evitar a acumulação desordenada desses documentos, tá? E a gente tem um conceito de triagem, que se confunde com o de avaliação, tá? Por quê? Por que se confunde o conceito de triagem com a triagem ela é chamada no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística também de seleção ou triagem. Aí pode se confundir com a avaliação, porque na triagem também, né, olha só, esses processos se relacionam à depuração da massa documental. Por quê? Porque aqui também vai se selecionar quais são os documentos, né, que estão sem valor, que serão eliminados, preservar os documentos que tenham valor, né, para fins administrativos, ou aqui para pesquisa histórica, né, ali os documentos de valor secundário. Então, a tabela da temporalidade pode prever a triagem, pode, né, não é que deve, tá? Os documentos que serão preservados apenas exemplares únicos, né, quando são documentos repetitivos, ok? E aqui o conceito, então, de triagem, quando a gente fala, né, do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Então, ele fala que seleção ou triagem é a separação dos documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, mediante critérios e técnicas previamente estabelecidos em tabela da temporalidade. Então, na verdade, veja, o documento, fala-se nessa confusão porque de conceitos, porque a avaliação de documentos também está ali avaliando, né, analisando quais são os documentos que serão preservados, quais serão eliminados, para se fazer a tabela, para se produzir a tabela da temporalidade. Como eu falei para você bem no início, a tabela de temporalidade, ela é uma ferramenta que só é produzida depois que se avalia o documento. E a seleção triagem, não, ela vai separar esses documentos que serão eliminados, que serão ali recolhidos, mas conforme já está estabelecido na tabela da temporalidade. Então, eu avalio para se ter a tabela de temporalidade. Agora, eu uso a tabela de temporalidade para poder fazer a seleção ou triagem, percebe? Então, existe essa,
né, diferença aí, embora possa haver essa confusão. Então, a triagem de documentos aqui em fase intermediária, né? Então, a gente tem outros critérios de triagem que podem ser estabelecidos para documentos que podem estar corretamente classificados, mas não possuem o valor dos demais pertencentes ao conjunto documental. Né? Quando a gente fala aí das informações, então, ele tem uma classificação correta, mas não tem o mesmo valor dos outros documentos que estão, né, nesse conjunto documental. Então, nesses casos responsáveis pela destinação dos documentos em fase intermediária, por quê? Por que ele fala aqui intermediário? Porque aqui, gente, que o documento está esperando na janela, né? Esperando, aguardando destinação. Tá, na fase corrente, o documento também pode ser eliminado ou recolhido? Pode, mas ele também pode ser transferido. Então, transferência não é uma destinação. Agora, quando o documento está no arquivo intermediário, ele só está esperando a destinação, que é a eliminação ou o recolhimento, né? Então, os responsáveis pela destinação dos documentos em fase intermediária devem realizar essa triagem previamente aí ao recolhimento, né, para garantir que o arquivo permanente receba apenas, né, os documentos cujo conteúdo justifique sua guarda histórica, somente os documentos que têm mesmo esse valor secundário que contam a história da instituição. Então, é recomendável a seleção por amostragem. O que é essa seleção por amostragem? É um processo que permite a preservação de parcela de documentos do conjunto documental. Preserva a parcela, uma amostra do conjunto documental, tá? Destinado à eliminação. Então, tem todo um conjunto documental destinado à destinado à eliminação, e eu posso preservar uma parcela com o objetivo de resgatar procedimentos administrativos vigentes nessa época. Então, tem lá determinado documento administrativo, tem lá 15 mil documentos administrativos, atas. Atas sempre é feito desse jeito, sempre. Posso pegar dessas 15 mil, sei lá, 5 atas, 10, que demonstram, né, como era feita uma ata nessa época. Então, esse é o objetivo aqui dessa amostragem, essa triagem ou seleção por amostragem. Mais difícil, um assunto dentro aqui do que a gente está falando de avaliação de documentos, veja, a triagem não faz parte da avaliação de documentos, mas é um conceito que às vezes se confunde com a avaliação de documentos, por isso que eu coloco aqui junto. Mas ela não cai muito em prova, não. A avaliação, sim. Então, a avaliação define prazo de guarda e destinação. Tá? Já falei para você aqui sobre o prazo de guarda, mas o que o DBTA fala para a gente? O que eu tenho no Dicionário Brasileiro de Terminologia sobre o prazo de guarda? Então, é o prazo definido na tabela de temporalidade e baseado em estimativas de uso que os documentos deverão ser mantidos no arquivo corrente ou arquivo intermediário, ao fim do qual a destinação é efetivada, também chamado de período de retenção ou prazo de retenção. Gente, li rapidinho aqui, e aqui pode ficar meio mais difícil de entender, quando ele fala é o prazo definido na tabela da temporalidade. Parece que quando vai avaliar o documento, busca esse prazo na tabela da temporalidade. É o contrário. Tá? Avalia-se o prazo de guarda, né? O tempo que o documento vai ficar no arquivo corrente intermediário para se preencher a tabela da temporalidade com esse prazo, ok? Então, desse jeitinho, tá? Então, aqui redundante, né? Mais do mesmo, é o período em que o documento deve ser mantido nos documentos corrente intermediário, que a gente já viu. E aqui a destinação, né? Todo documento deverá ser encaminhado à sua destinação final, né? Que ocorre quando o documento perde o valor administrativo, então que pode ser a eliminação ou a guarda permanente. E a gente vai falar um pouquinho sobre a eliminação, que também é de importância, a gente tem muitas... tem na legislação, tem resoluções falando sobre a eliminação, então tem uns tópicos assim importantes que a gente vai pincelar aqui para a gente levar essas questões para casa. Então, lá na Lei 859 de 91, que é a lei que regulamenta a arquivologia, importantíssima, a gente tem lá no artigo 9º
que a eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua esfera de competência. Então, quem tiver competência, né, quem estiver custodiando, quem estiver armazenando e tem essa competência, precisa autorizar que os documentos sejam eliminados. Esse artigo 9, ele cai muitão em prova, né? A gente estuda a legislação completinha, a lei 859 falou em noções de arquivologia numa prova, tem que estudar essa lei todinha, ela é curtinha e fácil, e para quem já estudou o conceito de arquivologia, fica muito mais fácil ainda partir para a lei, porque lá fala o que é arquivo corrente, intermediário, permanente, o que é arquivo, o que é gestão de documentos, fala aqui da eliminação, coisa que a gente trata nos conceitos. Aí chega na lei, tá muito fácil de entender, né? E esse artigo 9 aqui ele é bem importante. Além da lei, nós temos resoluções, olha aqui, a resolução 40, ela fala para a gente lá no artigo 1º, e a resolução 40, ela teve alteração dada pela resolução 44, em 2020, né, recentemente, ok? Então, material antigo aí você tem que descartar sobre isso, tá? Então, no artigo 1º fala que a eliminação de documentos digitais e não digitais, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR, né, Sistema Nacional de Arquivos, ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção. Então, veja como é importante a gente estudar o que é a avaliação de documentos e o que é a seleção ou triagem, né? Para a gente entender aqui o que essa resolução está dizendo. Conduzido pelas comissões permanentes de avaliação de documentos. A gente já vai falar sobre a CPAD, essas comissões, que são as responsáveis pela avaliação, pela seleção de documentos, por produzir a tabela da temporalidade, elaborar a tabela da temporalidade, tá? E será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nessa resolução. Então, só aí que o documento pode ser eliminado, depois que ele foi avaliado, depois da seleção, tá? É que ele poderá ser eliminado. E no parágrafo único, a gente tem que os órgãos e entidades só poderão eliminar documentos caso possuem comissões permanentes de avaliação de documentos, CPDA, constituída e com autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência. Não é assim para eliminar documento, não, né? Você tem que ter essa autorização. A autorização, no artigo 2º, para eliminação de documentos digitais e não digitais, de que trata o artigo 9º da 859, que a gente já falou, então vai acontecer mediante aprovação do Código de Classificação de Documentos e tabela da temporalidade e destinação de documentos, elaborados pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que deve existir em cada órgão e deve ser aprovado por instituição arquivística pública na esfera de competência. Ainda no parágrafo 2º desse mesmo artigo, dessa mesma resolução, a gente tem que a eliminação de documentos que não constarem da tabela de temporalidade e destinação de documentos será realizada mediante autorização excepcional da instituição arquivística pública. Então, se não está na tabela da temporalidade, pode ter essa autorização excepcional da instituição arquivística pública. E a gente tem o artigo 2A, na resolução 40, que fala que o registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio da elaboração de listagem de eliminação de documentos pela CPAD. Tá? Então, tem essa listagem de eliminação de documentos. E após obter a autorização de que trata o artigo 2A, que a gente viu, os órgãos e entidades deverão elaborar e publicar o edital de ciência de eliminação de documentos, ok? Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é mais difícil de cair em prova. Agora, o artigo 9º ali, ele é bem importante, tá? Bem importante, mas aqui estou dando todos os passos aqui da eliminação de documentos. Após efetivar a eliminação, os órgãos e entidades deverão elaborar o termo de eliminação de documentos, que existe, né, um anexo lá quando a gente pega essa resolução lá no CONARC, ele tem ali um anexo que tem por objetivo registrar as informações relativas ao ato de eliminação.
tá? Não tem obrigatoriedade de ter publicidade, né? Então, aqui, olha só, a listagem de eliminação de documento que eu falei para vocês. Há um exemplo aqui, ok? Aqui ainda, na eliminação, no artigo 5º que a gente tem, né, da resolução, a eliminação de documentos arquivísticos públicos e de caráter público será efetuada por meio de fragmentação manual ou mecânica. Então, como que deve ser essa eliminação? Através de fragmentação manual ou mecânica, pulverização, desmagnetização ou reformatação, com garantia de que a descaracterização dos documentos não possa ser revertida. Eliminou, é porque aquele documento tem que ser eliminado, então não pode colar pedacinhos, não pode mais recuperar um HD, ou seja, ele tem que realmente ser eliminado. Então, fragmentação manual ou mecânica, pulverização, desmagnetização ou reformatação. Parágrafo 1º. A eliminação dos documentos deverá obrigatoriamente ocorrer com a supervisão de um responsável. Segundo, a escolha do procedimento a ser adotado para a descaracterização dos documentos deverá observar as normas legais em vigor em relação à preservação do meio ambiente e da sustentabilidade. E aqui a gente fala que às vezes cai em prova. O documento pode ser eliminado através da incineração. A gente não vê nessas resoluções, legislação atuais falar sobre isso, mas também não proíbe. A gente tem uma legislação da microfilmagem, que é lá de 1968, que diz que o documento pode ser incinerado. Isso tem ido para a prova. Tá? Tem ido para a prova, justamente porque se você só estuda essa parte aqui e não estuda o que está ali na microfilmagem, você se perde na prova, você erra a questão, né? Então, mas o que tem ido para a prova? Que não é recomendado, a incineração pode, mas não é recomendável porque ela, a fumaça, né, vai prejudicar aí o meio ambiente. Na resolução 26, a gente tem no artigo 3º que caberá a autoridade competente de cada órgão autorizar a eliminação de documentos. Também difícil de cair. No decreto 10.148 de 2009, no artigo 10, também fala que a autorização para eliminação de documentos, de que trata o artigo 9º da 859, ocorrerá por meio da aprovação das tabelas de temporalidade, né, que a gente já falou sobre isso, ou seja, isso se repete, tá? E a gente tem, só para mostrar que a gente tem várias legislações e normas sobre isso, né? Após a avaliação, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, né, será efetivada após cumpridos os procedimentos estabelecidos, então, nas resoluções 40 e 44. Então, os documentos só poderão ser eliminados quando da constituição da CPDA e com autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Então, isso aqui só para a gente revisar que a gente já viu, ok? Ainda, o registro de documentos a serem eliminados deverá ser realizado através da elaboração da listagem de eliminação. Então, isso aqui a gente já viu também. Eu só estou revendo aqui com você. E deve ser publicado o edital de ciência de eliminação, tá? Então, tudo que a gente já viu nas resoluções. Após a eliminação, deve-se elaborar o termo de eliminação de documentos, que vai registrar as informações relativas. Então, a gente já viu também isso, ok? E, depois que avalia os documentos, a gente tem a tabela da temporalidade. Então, a tabela da temporalidade, essa ferramenta, esse instrumento arquivístico que resulta da avaliação de documentos. Fez a avaliação de documentos? Pode produzir a tabela da temporalidade, ok? Então, aqui, segundo o CONAR, que a gente tem que a estrutura básica deve necessariamente contemplar conjuntos documentais produzidos e recebidos por uma instituição, tá? Que vai prever aí prazo de guarda e a eliminação ou guarda permanente do documento, certo? Então, é isso que tem necessariamente a tabela da temporalidade. DBTA fala que a tabela da temporalidade é um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente
que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. Perfeito, né? Tudo que a gente está falando. No decreto 4.073 de 2002, a gente tem que, no artigo 18º, que em cada órgão e entidade da administração pública federal será constituída a comissão permanente de avaliação de documentos, que a gente vem falando, que é responsável, gente, por todo esse processo de análise, avaliação e seleção de documentos. E aí, esse decreto aqui, ele teve redação um pouco alterada também pelo decreto 10.148 de 2019. Tá? Então, nesse decreto, a gente tem aqui no artigo 9º, que serão instituídas comissões permanentes de avaliação de documentos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, né, órgãos técnicos, com o objetivo de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção dos documentos. Ok? E, nesse mesmo decreto, a gente tem aqui, então, as competências, né, da Comissão Permanente de Documentos. Mas para a gente resumir aqui essas competências, é toda essa parte, depois você pode ler aqui, mas é toda essa parte de elaborar os códigos de classificação de documentos, a parte de análise de documentos, a parte de seleção aqui de documentos, ok? Tá? Então, essa parte que é importante aqui das comissões permanente de avaliação de documentos, tá? Então, aqui, só para a gente lembrar, o documento está no arquivo corrente, ele pode ser eliminado, transferido ao arquivo intermediário, recolhido ao arquivo permanente. O documento estando no arquivo intermediário, pode ser eliminado ou recolhido ao arquivo permanente. O documento estando no arquivo permanente nunca será eliminado. Então, aqui a gente tem um exemplo da tabela da temporalidade. Tá? A gente tem a obrigatoriedade aqui de ter prazo de guarda, destinação final e uma coluna para observações. Se você olhar, aqui eu tenho a classificação dos documentos. Então, essa classificação, administração geral. Qual que é esse documento que eu tenho aqui? Modernização e reforma administrativa. Esse prazo de guarda, ele pode estar em anos, preferencialmente, mas ele pode estar aqui, olha, enquanto vigora. Ele pode estar aqui enquanto vigora, tá? Enquanto ele está resolvendo assuntos administrativos, ok? E aqui, destinação final, guarda permanente. Tá? Aqui nós temos um documento, 2 anos no arquivo corrente, ele não foi transferido, destinação eliminação. Também na tabela da temporalidade tem a previsão deste documento trocar de suporte. Às vezes um documento que está em papel e será microfilmado ou será digitalizado. A troca de suporte também é prevista na tabela da temporalidade. Tá? Então vamos ver aqui, olha, aqui tem observações, né? Algumas observações que a gente vê aqui. Aqui mais um pouquinho de exemplo, né, de tabela da temporalidade, mas também mesmas situações que a gente viu, né? Então, aqui vai ser colocada a destinação final, se o documento será eliminado após o prazo de guarda, ou se após o prazo de guarda ele será recolhido, né? Vai para a guarda permanente. Então, veja, aqui prazo de guarda, 14 anos. Aqui prazo de guarda, 2 anos, porque ele não foi transferido, ok? Então, no campo de observações, pode ser registrado informações complementares, justificativas, tá? Necessárias a aplicar-se corretamente aí a tabela da temporalidade, né? E, como eu falei, orientações quanto à alteração de suporte da informação, né? Posso ter essa troca de suporte e é previsto ali na tabela da temporalidade, justamente no campo ali de observações, que é obrigatório também, ok? Então, aula importantíssima, gente. Você vai ver que vai ter, assim, bastante questões para você se divertir, brincar e acelerar aí, né, o caminho aí da sua aprovação, da sua nomeação. Não esquece de estudar bastante questões também, depois, claro, da revisão, ok? Beijo, beijo, beijo. Bons estudos para você e até a próxima aula.